quero considerar com os irmãos um texto que está em Gênesis capítulo 26, versículo 12, que diz assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Amém? Quem tem a bênção de Deus tem vida próspera. Quem tem vida com Deus tem a bênção de Deus. E aonde está a bênção de Deus, mesmo na dificuldade, mesmo na adversidade, há prosperidade, não é? Eu gostaria de considerar com os irmãos algumas verdades que esse texto nos dá. Em primeiro lugar, esse tempo em que Isaque estava vivendo aqui era um tempo de escassez, era um tempo de dificuldade, era um tempo em que havia fome na terra, era um tempo em que precisava de produção, não é? Mas ele semeou, porque ele estava debaixo da bênção de Deus. Ele semeou porque ele acreditava no agir sobrenatural de Deus. Há um texto que diz que a terra por si só, Marcos capítulo 4, versículo 28, diz que a terra por si só frutifica. Ou seja, a natureza da terra é de frutificação. Se houver semeadura, vai ter colheita, porque a natureza da terra é de frutificar. Então, se você entender esse princípio, você vai ver que vai haver frutificação no teu celeiro. É só você não parar de semear. Quanto mais você semeia, mais você colhe, porque esse é um princípio. Não tem como falhar, não é possível falhar, porque é a palavra de Deus, não é? E o texto na sequência, diz que Isaque, ele semeou em tempo de crise. No momento em que havia dificuldade na terra, ele semeou. Ou seja, não espere melhorar para semear. Tem muita gente que faz anos que está esperando melhorar para poder semear, e não vai melhorar nunca, porque não é possível colher sem semeadura. Então, irmãos, se está difícil para você, semeia. Está tendo, semeia. Não está tendo, semeia. Semeia na possibilidade tua, mas semeia. Não deixe de semear, porque se você esperar melhorar para semear, não vai melhorar. Amém? Porque se você não semear, não é possível colher. Então esse é um princípio, não espere semear. A terceira verdade que eu quero pensar com os irmãos aqui é que nós temos que depender de Deus. Isaque semeou debaixo de uma palavra de Deus. Mas pastor, Deus não falou diretamente comigo. Pois é, mas Ele fala conosco todo dia na palavra. Se nós lermos a palavra, nós vamos ser abençoados, não é? Então é importante ler a palavra e depender de Deus, né? A outra verdade é que nós precisamos semear a melhor semente, ou seja, dar a melhor oferta, não escolher a piorzinha, a hora que não tem mais o que fazer com aquele dinheiro. Então isso aqui vai ser oferta. Não, dê a primícia, dê o primeiro, separe para o Senhor o melhor. É assim que o Senhor orienta. Então, quando nós ofertamos a primícia, nós recebemos também a primícia de Deus. Se nós semeamos aquilo que sobra, com certeza Deus não terá prazer e nós vamos receber se sobrar. Não é verdade? É mais ou menos por aí o negócio. Então, semeia o melhor, a melhor oferta. A outra verdade é que Isaque, ele plantou a sua semente e Deus prosperou. Às vezes a gente espera que as pessoas respondam, às vezes a gente espera que as circunstâncias respondam, mas Isaque esperou a resposta do Senhor, e o Senhor o abençoou. Então semeia, mas semeia crendo na resposta de Deus, não das situações, não do governo, não dos empresários, não da igreja. Semeia esperando no Senhor, porque você está semeando no reino de Deus, e Deus vai honrar você, certo? Vai ter empecilhos? Vai. Quando Isaque se propôs a semear,
não é? E teve colheitas, os inimigos vieram, não é? Os inimigos começaram a entulhar os poços, começaram a dificultar a vida dele, começou a dificultar a situação dele. Então os empecilhos vão vir, não tenha dúvida, vai vir o momento que você vai falar assim: mas esse mês vai faltar, se eu der a oferta, se eu der o dízimo, não é? Esse mês eu não posso. Aí o mês que vem também você não vai poder. Aí no outro mês também você não vai poder. E você vai perceber que vai virar uma bola de neve, porque Satanás não quer que você semeie. Ele não vai te dar condição para semear. Então você precisa decidir semear. Quando você decidir semear e semear, você vai romper com todo o espírito de miséria, com toda a ação de Satanás, que ele vem para trabalhar contra, trazendo empecilho. E por último, você precisa perseverar na semeadura, porque Isaac continuou a cavar poço. Ele cavava um poço, os inimigos iam lá e tomavam o poço. Ele cavava outro poço, os inimigos iam lá e tomavam aquele poço também. E ali foi vários poços que ele semeou. Mas chegou uma hora que eles pararam de perseguir ele. Chegou uma hora em que ele cavou o poço e não houve mais intriga, não houve mais problema. E ele perseverou na presença de Deus. Então eu digo para você: persevere. Se nesse mês não deu, semeie no mês que vem. Se no mês que vem ainda não teve a resposta, continue a semear. Ele cavou vários poços, ou seja, vários momentos ele teve enfrentamentos, mas ele perseverou. E quando ele perseverou, a bênção de Deus veio sobre ele. Amém? Então eu quero convidar você a não desistir, a semear, a ser dizimista fiel, a ser ofertante fiel, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Eu quero testemunhar uma vitória que Deus nos deu esta semana. Esta semana os irmãos sabem muito bem que nós ficamos a semana toda em jejum, em consagração, e nós chamamos toda a igreja para estar jejuando juntamente conosco. Foi um tempo de consagração, um tempo de estar na presença de Deus. Irmãos, eu li como texto base aquela palavra de Esther, onde Esther chamou a nação de Israel para jejuar juntamente com ela. E quando eles jejuaram, veio a resposta do Senhor. Irmãos, é extraordinário quando nós entendemos como funciona o reino de Deus, como é os princípios do reino de Deus. E é interessante que alguns anos atrás eu tenho orado e falado com Deus a respeito da necessidade que eu tenho de ter um carro melhor. Amém? Quem quer ter carro melhor aí? Amém? Semeia, não para de semear, porque é assim que Deus faz. Eu estava debaixo de promessa, há uns 15 anos atrás, pelo menos, eu fui visitar uma irmã, e depois que a visitei, já estava me despedindo para ir embora, e ela falou assim: pastor, não sei se o senhor recebe palavra profética, mas Deus me mostrou algo que eu tenho que compartilhar. Esse carro do senhor é muito bom, mas o senhor, Deus vai dar um outro carro bem melhor para o senhor. Eu vejo o senhor dentro de um carro mais escuro, um carro maior, um carro melhor. E eu vejo, e eu creio que o senhor, Deus vai abençoar. Amém. Eu fiquei com aquela palavra no meu coração, isso há uns 15 anos atrás. E eu continuei crendo, descansando no Senhor e semeando. Amém? E Deus foi nos abençoando. Eu acredito que uns 2 ou 3 anos atrás, Deus me deu a oportunidade de semear na vida de uma pessoa. Vocês, nunca falei, não é? Com os irmãos, é a primeira vez. Mas houve a necessidade de abençoar uma irmã que ela é viúva. E ela precisa de ajuda porque ela não tinha onde ter recurso, onde ter sustento. E Deus então me colocou no coração de ofertar na vida daquela irmã. Eu tenho aqui na igreja uma renda fixa de R$ 1.500 por mês. E Deus, às vezes, acontece algumas entradas maiores, e aí, proporcional a essa entrada, Deus me abençoa e a igreja me abençoa com um pouquinho mais.
do que R$1.500. Mas esse R$1.500 é o valor fixo de renda para mim. E eu então me propus no coração a abençoar essa irmã com R$600. Um mês que tinha mais de 600, eu tinha um pouquinho mais. Um mês que não tinha, só tinha 1.500, eu continuava tirando os R$600 e ofertando na vida da irmã. Isso há acho que 2 a 3 anos por aí. E eu continuei a semear e continuo semeando em nome do Senhor Jesus, com muita alegria no coração. Mas eu colocava diante de Deus a necessidade minha. Eu precisava de ter um carro melhor. Eu precisava, não era só uma questão de desejo, mas era necessidade. E morreu um irmão, que nós tivemos o contato e oramos por ele, e abençoamos ele. Ele participou aqui na igreja algumas vezes, e ele morreu há uns 2 anos atrás. E eu fui no velório dele. E quando eu estava, ele foi enterrado lá no Alamandas, né? Parque das Alamandas, isso. Eu confundo o nome, mas é bem na saída lá para Cambé. E eu estava a caminho, e o meu carro estava na oficina. Eu estava tendo problema com o carro, estava na oficina, e estava com muita dificuldade, porque o carro não saía da oficina. Acho que ele gostava muito de oficina. Tinha jeito, ele estava na oficina semana sim, semana não, semana sim, semana não. Era muito difícil a gente lidar, e a gente precisando do carro. E eu fui com o carro da igreja, porque meu carro estava na oficina, e o carro da igreja é um Gol, né? E Deus nos abençoou muito com esse carro, mas ele também estava com problema, né? E ele ia quase morrendo na estrada, né? Falhando o tempo todo, e aquela luta para chegar lá, e eu preocupado que algum carro batesse, o carro morresse no meio da Avenida Tiradentes, aquela situação toda. Eu comecei a orar, falar para Deus: Senhor, eu preciso de um carro melhor, não é possível continuar assim, está na hora de mudar essa história. Acredito que há uns 2 anos atrás, Deus me colocou no coração um texto, e eu vou ler esse texto para os irmãos. Marcos capítulo 12, versículos 24 a 27, que diz assim: E chegando eles a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: O vosso mestre não paga dracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizassem, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, toma-o e dá-o por mim e por ti. Eu estava ali na Tiradentes, e o Senhor me trouxe esta palavra ao coração. E o Senhor falou para mim: fala para o irmão, para ele pescar. E no momento que ele pegasse o peixe, ele pagasse a dívida dele e pagasse a tua. Desse esse carro para você. Eu cheguei lá, e eu fiquei esperando uma oportunidade para falar para o irmão essa palavra que Deus mandou. Deus me mandou eu falar para ele: vai pescar. E o peixe que você pescar, você vai ter dinheiro para você pagar a tua conta e pagar a minha. Amém? Deus me deu essa palavra. Eu cheguei lá, já estava vindo embora. Aí eu me encontrei com o irmão, e eu falei para esse irmão: Deus me deu a graça de ministrar a palavra dele, mas Deus não me deu a graça de ganhar dinheiro. Mas você tem a graça de ganhar dinheiro, e a palavra de Deus para você é essa: vai pescar. Deus vai dar condição para você pagar a tua conta e pagar a minha. Eu preciso de um carro, então faz isso que Deus mandou
e você vai ser abençoado. Quando foi essa semana, o irmão me procurou: pastor, vamos lá pegar o carro? Eu já paguei a minha dívida, agora é hora de pagar a tua. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Deus me deu o carro que eu sonhei há bastante tempo, Corolla. Deus é fiel. Agora só está faltando dinheiro para transferir. Não é? Mas Deus dá, irmãos. Deus é fiel. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Mas nós já estamos providenciando a transferência em nome de Jesus, né? E eu sei que não vai faltar recurso, porque Deus é fiel, né? O irmão pediu para não falar o nome dele, mas não é possível não falar, porque a Bíblia diz que nós temos que honrar aqueles que nos honram, não é verdade? E eu louvo a Deus pela vida do Claudecir. Ele tem sido uma bênção na minha vida, tem sido uma bênção na vida da igreja, né? Desde que abriu a igreja aqui, todo mês ele oferta um valor para ajudar aqui a pagar mais da metade do aluguel, é ele que paga. E eu louvo a Deus pela vida dele. Eu sei que ele não é melhor do que ninguém aqui. Se Deus prosperou ele, Deus vai prosperar qualquer um de vocês. É só vocês crerem na palavra de Deus. Esta palavra foi uma palavra rema que foi colocada na vida dele para um propósito específico. É verdade, mas a palavra de Deus tem promessas específicas para cada um de nós. Se nós nos apossarmos da palavra de Deus, nós somos ricamente abençoados. Portas se abrirão, milagres acontecerão, porque o nome do Senhor é sempre glorificado. Amém?